30 e 65, a amplitude aqui é 40 e a amplitude aqui é 40. Mas claramente o risco aqui de C é maior, porque aqui eu tenho muitas possibilidades próximas de 30%. Então alguém teve outra ideia, vamos pegar a média, vamos pegar os pontos em relação à média, 30% a média, 40 menos 30, 30 menos 30, 20 menos 30, mas zerou. Por quê? A hora que eu diminuir da negativo aqui, corta com positivo lá, da negativo não deu. Então a ideia para medir risco seria elevar esses desvios ao quadrado. Elevando os desvios ao quadrado, aí sim eu tenho um valor ao quadrado aqui, tá? E aqui eu tenho esse valor ao quadrado. Quando eu pego os desvios em relação à média, posso pegar 120, 1000 pontos em relação à média e pego os desvios, aquele investimento que tiver taxas de retorno mais distantes da média, vai me aparecer aqui com a maior variância, ok? E como aqui está em quadrados, por exemplo, se fosse reais, aqui seria reais ao quadrado, eu devo tirar a raiz quadrada. E o raiz quadrada da variância vai ser o nosso desvio padrão. Nós vamos considerar, tá? Claro que aqui está facilitado aqui para a gente, que uma boa medida de risco é o desvio padrão para um projeto sozinho, certo? Não para uma carteira de projetos. Então, para um projeto sozinho, uma boa medida é o desvio padrão, que nós vamos calcular, que é o quadrado dos desvios dividido aí por n-1, por exemplo, no caso de uma estimativa. Então nós temos aqui o risco de B é 35%, o risco de A é 14%. Então, olha só que interessante, vocês já calcularam, vocês intuitivamente, vocês já viram o seguinte, é igual, né? Realmente a minha taxa interna de retorno, tanto para o projeto A como para o projeto B, é igual. O problema é que o risco medido pelo desvio padrão, B aqui, também é 30% de rentabilidade. 30%. Mas o risco aqui me deu 35,4% e o risco aqui me deu 14,1%. Tá certo? Então por isso que vocês intuitivamente escolheram o A. Porque o risco é menor para o mesmo retorno esperado de 30%. Ok. Já posso ir para frente então. Agora sim, tá? Nós podemos ter então projetos com risco mais baixo e projetos com risco mais alto. Se eu colocar aqui uma taxa mínima de atratividade aqui, uma taxa mínima de atratividade aqui, eu posso achar uma área que vai ser a probabilidade da inviabilidade do meu projeto. Tá? É claro que projetos que têm uma dispersão maior, pode ser que tenham uma área maior aqui. Tá? A não ser que de repente eu desloque ele para cá, que tem uma rentabilidade bem maior e às vezes dá uma probabilidade menor até de dar inviável. Tá? Então, qual que é a probabilidade do projeto A ser inviável? Eu posso usar a distribuição normal, por exemplo. É que às vezes não é distribuição normal, mas como eu trabalho com muitas variáveis, muitas vezes dá muito próximo da distribuição normal nossa distribuição do VPL, tá? E eu posso achar ali qual é essa probabilidade de dar errado, tá? E usando uma função do Excel que se chama distnorm, para uma normal. Se não for uma normal, tem as funções específicas para isso, para eu achar qual é a área. Ou seja, olha, é muito melhor eu dizer assim, olha, esse projeto tem um valor esperado de taxa interna de retorno de 30%, com um risco de 14,1%, de desvio padrão de 14,1%, e com a probabilidade de ser inviável de 7,8%. Então eu tenho muito mais elementos para poder informar. Mas como que eu chegaria a esse tipo de distribuição? Olha se o risco de 35%. Já me dá uma probabilidade de 28,6% de inviabilidade. Tá? Agora, como é que eu faço para eu chegar aqui? Para chegar nisso aí, eu deveria avaliar as variáveis mais importantes ao mesmo tempo. E para isso a gente vai usar uma função que vai me... Uma função não, vamos usar uma técnica, vamos dizer assim, um método, tá, que me dê um valor esperado no VPL,
um desvio padrão do VPL, por exemplo, ou de uma taxa interna de retorno, e me dê como resultado também a probabilidade de inviabilidade do meu negócio. Porque aí, na hora que eu comparar projetos, eu não vou considerar apenas mais o retorno, eu vou considerar também o risco. Tá? E eu vou usar um método aqui para gente, eu vou chamar de simulação de Monte Carlo. Tá certo? A simulação de Monte Carlo é muito simples, a ideia da simulação, mas tem muita coisa por trás disso. Tá? Então nós temos centenas, milhares de artigos de simulação de Monte Carlo e análise de investimentos mostrando alguns problemas do método. Então há uma polêmica em cima disso aí. E apresentando novas possibilidades de uso do método também. Né? Então você imagina aqui, ó, nós estamos lá na data zero. Tá? Ali a bola de cristal. Tá? Então eu estou na data zero. Vou prever 30 anos pela frente. Tá? Olha, eu sei que as coisas podem variar, até no investimento. Olha, eu estou analisando investimento, mas é importado, o dólar variou naquele momento, então eu tive problema na hora da importação, já dá variabilidade. Varia também os investimentos. Mas podem variar também os meus retornos. Também pode variar meu tempo, pode variar minha taxa mínima de atratividade, pode variar tudo ao mesmo tempo. Aí eu apareço aqui, ó. Certo? E aí? Se tudo der certo, eu vou ganhar dinheiro. Se tudo der errado, faltou barulhinho aqui, mas assim, ó. Brum, eu posso dançar. Tá? Na verdade, o que vai acontecer, eu não vou ter mais um VPL. Vou ter uma distribuição de VPLs devido a todas essas variáveis. E o meu valor esperado VPL vai estar aqui e a minha variância vai estar aqui. Eu queria esse método que me facilite para calcular essa variância e essa probabilidade de ser inviável que está aqui. Certo? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou precisar de mais dados. Tá? Porque, sabe o que acontece? O que acontece é isso aqui, ó. Vamos supor um equipamento para cogeração. Tá? Vou comprar um equipamento que vai diminuir os meus gastos de energia elétrica, por exemplo. Vou investir 70 milhões de reais nele e vou ter 14 milhões de economia por ano durante 10 anos e vou poder depois vender esse equipamento. Esse último valor aí não tem muita importância. Sabe o que é isso aqui? A gente chama de um fluxo de caixa determinístico. Eu gosto de chamar até de fluxo da vaca. Você compra a vaca, tira o leite, os bezerrinhos e vende a vaca depois no final. É um fluxo mais tradicional de engenharia econômica. Tá certo? Aí você vai investir 70 milhões de dólares no negócio. Mas você está dizendo que é 100% de chance de ser 14 milhões? 100% de chance de ser 5 milhões? 100% de ser 10 anos? 100% de chance? Isso é um caso muito especial. Então eu digo que é 100% de chance. Vocês não acham que seria melhor eu prever uma faixa, não? Olha, se o preço da energia subir, a minha economia vai ser maior. Se o preço da energia cair, a minha economia vai ser menor. Se pode variar, eu tenho que prever essas possibilidades. Eu tenho que trabalhar com faixas de benefícios. De valor residual, isso aqui, ó, meu equipamento pode durar só 8 anos, pode durar 15 anos. E outro, meu investimento pode ser que seja 60 milhões ou 100 milhões. Tá? Para eu calcular o valor presente de um fluxo de caixa desse aqui, fica fácil, é só fazer o que nós já fizemos ali, com o túnel, ali é só colocar lá o valor do negócio, diminuir o VPL e achar. Sabe quanto que vai dar? O VPL determinístico para esse fluxo de caixa vai ser de 17 milhões 952. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer. VPL desse fluxo de caixa, desse equipamento de cogeração, por exemplo, para poder proporcionar cogeração, 17 milhões 952. Perfeito. Só que eu queria trabalhar em faixas. Vamos ver uma posição otimista e uma pessimista. Bom, agora eu já estou trabalhando com faixas. Porque antes eu estava dizendo que era 100% de 170 milhões, 100% de 114. Não é isso, não é assim que funciona. Então, agora eu queria prever, olha, o investimento pode ser menor. Aliás, eu já fiz investimentos desses em hospitais, por exemplo, de investimentos que ficou um pouco mais caro, mais barato, porque a obra era mais difícil de fazer, ou mais fácil de fazer naquele local.
Então o investimento pode ficar entre 60 e 80. Eu vou ser um pouco pessimista e vou jogar um percentual maior de chance de ser 80 milhões. Aí alguém me diz, ó, como é que você estabelece essas probabilidades? Na verdade, no fundo, eu não estabeleço nada dessas probabilidades. Não. Eu utilizo, às vezes, função triangular, ou utilizo mesmo uma distribuição baseada no passado. Vou imaginar que eu faça... o meu trabalho é instalar equipamentos de cogeração. E eu já fiz isso 1000 vezes. Nas 1000 vezes que eu fiz, 280 vezes ficou em 80 milhões. Só 120 vezes ficou em 60 milhões de dólares. E 60% das vezes, ou 600 vezes, ficou em 70. Então, se eu tiver um histórico, fica mais fácil, é claro, eu poder estabelecer aqui uma determinada probabilidade. Se eu não tiver, nós temos algumas distribuições com alguns dados que a gente pode utilizar, mas o que eu digo para vocês é o seguinte: é melhor trabalhar com uma faixa de valores do que com um valor único, uma faixa do que com um valor único. Porque quando eu trabalho com valor único, eu estou dizendo uma mentira, que é 100% de chance de acontecer aqui. Tá certo? Então eu vou avaliar tudo. Tá? Vocês podem me questionar por que eu coloquei um benefício de 12 milhões, 16 milhões. Por isso que a gente chama de engenharia econômica. Tá, o lado econômico está usando esses dados, mas de onde vieram esses dados? Os dados é o seguinte, olha, não dá para economizar mais do que 16 milhões de energia elétrica com esse equipamento, porque é o limite máximo da capacidade do equipamento para economizar, por exemplo. Tá? E nem é menos do que 12 milhões de economia, porque isso aqui seria uma situação muito atípica e que eu teria um benefício desse. Não sei. A engenharia vai me dizer, o mercado pode me ajudar a dizer quais são esses limites otimistas e pessimistas que nós temos ali. Valor residual de 4 a 6, a vida de 9 a 11, taxa de 10%. Como é que eu faço para prever isso aí? Acho que tem intervalo? Não, né? Vamos direto? Fica à vontade. Vamos direto, porque eu não queria perder esse pique aqui agora, porque é interessante vocês verem como é que funciona e como é que é fácil. Estamos doidos para ver a bola de cristal funcionando lá. Mas a bola de cristal eu não consegui instalar o cristal, mas eu deixei mais ou menos pronto ali pra gente, tá? De início eu queria mostrar como que é a ideia. Depois a gente vê que tem um software que faz isso pra gente, tá bom? Aí fica muito mais fácil. E nós temos esse software comprado lá no IAPG, tá? E acho que nós temos em outros lugares aqui também na universidade, que é o Crystal Ball, o At-Risk, tá? O At-Risk nós temos também. Na verdade eu tenho ele craqueado aqui, mas eu não vou contar para ninguém, tá? Só que não está funcionando nesse momento no meu computador, tá? Tudo bem. Mas olha só, o investimento então, ele 12% de chance é 60 milhões, 60% é 70 milhões, 28% é 180. A soma 100%, é claro. Então o tal de David Hertz, ele pegou a ideia da simulação de Monte Carlo para aplicar em investimentos e fiz o seguinte, olha, eu vou acumular 60, 70, mais a probabilidade de 60% dá 72, mais 28% dá 100. Benefícios, 12 milhões, 14 milhões, 16 milhões, 100%. Acumulou. Valor residual, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 100%. Vida, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 100%. Ok? E aí imaginou o seguinte, olha, você imagina aqui que eu vou começar a jogar números aleatórios entre 0 e 100. Tá? E vamos imaginar que aqui eu não tenho bursite, que meu braço vai à vontade, vou começar a dar tiro. Pá! 70, pá! 12, 6, 9, deu um fluxo, calculo o primeiro VPL. Pá, pá, pá! E vou jogando números aleatórios, para cada rodada de números aleatórios eu acho um VPL, rodada VPL, rodada VPL. Faço 1000 vezes isso. 10.000 vezes. Calculo 10.000 VPLs. Aí vocês podem pensar, nossa, vai dar um trabalhão, né? Não, o Excel faz isso pra gente, pode ficar tranquilo. Aí o software também faz isso pra gente, roda 10.000 vezes, calculo 10.000 VPLs em segundos. Eu aperto o F9 lá no Excel, calculo 10.000 vezes. Tá? Aí eu jogo, pá. Aí joga o número aleatório, 0 a 100. Pá, acertou. Deu, por exemplo, 22. 22 é 70 mil. Outro número aleatório, deu 2. É 12 mil. Outro número aleatório, deu 98. Outro número aleatório, deu tal, 10. Eu vou lá e calculo um VPL. E vou rodando isso várias vezes. Tá? É claro que tem problemas aqui envolvidos, mas a ideia básica é essa.
Então veja só, o primeiro passo foi acumular as probabilidades. Depois jogar números aleatórios aqui e escolher qual é o valor. Eu gero números aleatórios entre 0 e 100, associo as minhas variáveis e aí eu monto uma tabela. Tá? Posso montar essa tabela aparente ou posso deixá-la rodando sem ser aparente. O número aleatório de 58, por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, é 70 mil. Tá? Então, por isso que está 70 mil aqui. Gerou o número aleatório 82, tá? 82 é de 20 a 85 é 14 mil. Gerou aqui 66, é 5 mil. Gerou aqui o 94, a vida é 11. E a TMA sempre é 10% ali, porque é 100% de chance de ser 10%. Aí eu calculo um VPL para cada uma dessas linhas e gero um número grande de VPL. Vocês vão ver que interessante que é esse resultado que nós vamos fazer ali. Aí eu calculo a média desses VPLs. É o valor esperado dos meus VPLs. Tá? Por essa forma. Qual que é o desvio padrão? É fácil, só pegar esses 1000 valores, cada um aí pode começar a fazer, tá? 22 mil menos a média, 13, a média deu quanto? Deu 14. 22 menos 14 eleva ao quadrado, mais 13 mil menos 14 eleva ao quadrado, mais 27 menos 14 eleva ao quadrado. Soma isso tudo, divide por n menos 1. Tira a raiz quadrada disso. Eu tenho o desvio padrão. Tá aqui, o desvio padrão deu 9 mil e pouco. E para esse desvio padrão aqui, e esse valor esperado, 14 mil, eu tenho uma probabilidade do meu VPL ser menor do que zero de apenas 6,6%. O máximo valor que eu encontrei foi 36 mil milhões e o mínimo menos 9. Vocês lembram que o valor presente que eu tinha era 17 milhões e 952? Pelo determinístico, pelo estocástico, nós tivemos 14 milhões e 859. E um desvio padrão de 9 milhões e 862. Mas para que serve esse desvio padrão? Primeiro me serve para saber qual é a minha probabilidade de ser inviável, me ajuda. Mas para que serve também? Serve para comparar projetos. Se eu tiver um projeto de 15, 16 milhões, mas com um desvio padrão de 15, 20 milhões, eu vou preferir até aquele que tem um valor esperado menor, mas com um risco menor, bem menor. Você entendeu? É a intuição que vocês tiveram aqui inicialmente. E aí eu posso pegar e fazer frequência simples, frequência acumulada, desenhar um gráfico. Olha aqui a área pequenininha aqui abaixo de zero. Então tem pouca probabilidade de ser inviável esse projeto. Uma pena que é difícil encontrar projetos assim. Tem um livro que diz o seguinte, ó, é difícil encontrar VPLs positivos. Porque se fosse fácil todo mundo seria rico. Tá certo? Mas é difícil encontrar VPLs positivos, às vezes assim, mas com competência e sorte, tá certo? Pode ser que você encontre VPLs positivos, tá? Então eu vou voltar no nosso problema da termoelétrica a gás. Lá na termoelétrica a gás, vocês lembram? Não sei se vocês vão lembrar, mas a tarifa era R$30 megawatt-hora. Eu vou imaginar que existe uma chance de baixar para 25 e uma chance para 35, só para a gente testar o modelo. Os custos vão de 3 a 5. O gás de 500 a 700. E os meus investimentos de 450 mil, 350 mil, ok? Então eu vou jogar isso aí. Então eu vou fazer esse problema. Vou voltar no mesmo problema nosso lá do gás. Isso aqui é muito bacana, tá? Porque eu vou pegar o problema 2 da termoelétrica a gás. Só que eu já deixei meio que pré-preparado, porque eu sabia que eu tinha pouco tempo aqui para a gente poder trabalhar. Então eu já deixei meio que pré-preparado. E veja só o que eu aprontei aqui, ó. Aquela tabelinha que está lá, eu já deixei aqui. 450 mil até 500. Eu não estou mais falando que o investimento vai ser exatamente 500 mil dólares. Eu estou dizendo que pode variar entre 450 mil e 550 mil dólares. Eu não estou dizendo mais que a tarifa agora é 30 dólares e pronto. Ela pode variar entre 25 e 35. Na verdade, eu poderia colocar, vou até colocar isso aqui depois, vocês vão ver. Ela pode variar entre 25 e 80 dólares. Vou fazer isso aqui, tá? Daqui a pouco. Eu vou fazer a sensibilidade da simulação. Tá? Aqui o custo do gás eu vou colocar 18 centavos. Aqui daqui a pouco, para ver o que vai acontecer com isso. O primeiro passo aqui nesse projeto foi acumular a distribuição. Então, olha, 10 vezes 60, 70.
mais 30, 100. 30 mais 60, 90, mais 10, 100. Então está acumulado. Agora eu vou calcular. Olha que interessante isso aqui, quer ver? Eu vou até fazer aqui, vou deletar essas duas aqui, ó. Aliás, eu vou deletar isso aqui, porque é tão fácil de fazer, só para vocês entenderem qual que é o processo da simulação. Que é simulação mesmo. Porque se eu quisesse fazer, vou testar se o investimento é bom ou não. Eu faço o investimento, deu errado. Vou testar de novo, deu certo. Vou testar de novo, deu errado. Eu posso levar 250 anos para saber se é bom ou não. Tá certo? Em Portugal fizeram isso uma vez. Fizeram uma simulação real. Ficou caro, tá? Agora aqui é uma simulação baratíssima pra gente. É barato, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e gerar um número aleatório aqui. Antigamente, para gerar o número aleatório, a gente tinha uma tabelinha que acertava o número aleatório jogando na tabela. Não, eu vou gerar aqui, olha, fx. E sabe como é que chama a função para gerar o número aleatório? Chama aleatório. Tá aqui. Tá, ou random, sei lá, em inglês ali. Ok. Quando eu fiz isso aqui, ele gerou um número aleatório entre 0 e 1. Se eu aumentasse a casa depois da vírgula aqui, as casas depois da vírgula, se eu achasse isso aqui nesse momento, tá? Porque tá ali, olha lá, deu 0,5, por exemplo. E se eu apertar o F9, ele lá 0,4, 0,0, 0,1, aleatoriamente ele vai achando números entre 0 e 1. Mas eu não quero entre 0 e 1, eu quero entre 0 e 100. Aí eu multiplico vezes 100. Opa, vezes 100. 27,1. E tiro essa casa aqui depois da vírgula. Deixa eu tirar aqui. Tá. Toda vez que eu aperto F9 agora, olha lá, 91, tá dando para ver? Tá? 28, 26, 5. São números aleatórios. É uma geração de números aleatórios que nós temos aí, ok? Aí eu faço a minha primeira pergunta aqui em investimentos. Tá? Eu vou usar uma função lógica para isso. A função lógica aqui é C, tá? Então eu vou lá em lógica, que está aqui, ó, lógica C. Aí eu faço uma primeira pergunta. Se, clico aqui, esse número aleatório for menor do que 10, eu vou fixar aqui a coluna, vou fixar a linha, aliás, porque depois eu vou puxar para lá, vou passar para cá. Então eu já estou acostumado aqui como é que se faz, porque dizem que a pessoa que sabe fixar e liberar linhas no Excel adequadamente, você sabe metade do Excel, tá bom? Só que a outra metade é muito grande. Tá? Então eu estou colocando menor do que 10%. E o valor, se for verdadeiro, qual é? 450 mil dólares. F4, F4. Aí tá. E o valor, se for falso? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer uma outra pergunta no Excel. Eu venho aqui, ó, C. Aí clico aqui, 65 for menor do que 70, agora a probabilidade, F4, F4, o valor, se for verdadeiro, é igual a esse, 500, F4, F4. E o valor, se for falso, só sobrou 550. Aí eu clico aqui, ó, 550, F4, F4. Eu estou acostumado a fazer isso porque eu sou professor, eu faço isso na nota. Se for menor que 50, pau, escreve lá. Tô brincando. Acima de 50, passou. Tá? Ok. Então nós temos aqui. O que nós achamos aqui? Olha que legal, quer ver? Ó? Se eu apertar o F9, opa, não é aqui não. Se eu apertar o F9, olha lá, 97 deu 550 mil. Certo. Se eu apertar o F9, 16 deu 500, tá bom. 44 é 500, 90 é 550, 88. Só 10% das vezes vai aparecer o 450 mil ali. Opa, apareceu, eu deixei passar. Opa, de novo. Opa, agora sim. Deu 8, abaixo de 10, 450 mil. Como eu já pus os F4 adequados ali, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou puxar até aqui. Ótimo. A hora que eu aperto aqui, cada vez que eu aperto o F9 aqui, eu estou gerando um novo fluxo de caixa. Certo? E eu já fiz as contas aqui, olha. A receita, os custos e o resultado do meu investimento, baseado nesses dados que estão aqui. Toda vez que eu aperto F9,
E o meu cálculo do VPL, aparece lá o VPL já calculado para cada fluxo de caixa, tá vendo que legal? Então cada vez que eu aperto eu estou simulando uma situação, e sabe quanto está me custando? Quase nada, nem calo no dedo vai dar, tá certo? Porque a não ser que eu fique 2 horas apertando, tá? Mas aqui está 71, 121 menos, olha as possibilidades, gente, tá? Teve coisa de menos 42 milhões ali que eu já vi, tá? 36 milhões, 88 milhões positivo, 215 milhões, vai dar um baita de um desvio padrão isso aí, tá? Então eu vou vir aqui agora, quer ver, ó, e vou pegar e vou puxar mais uma até o número 2 aqui, ó, mais um VPL, aqui, opa, aí, vou puxar isso aqui até aqui, pronto, agora eu tenho 2 VPLs F9, ó, 2, mas eu não quero 2, sabe quanto que eu quero? Eu quero 1000. Então sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse 1 e 2 que está aqui, ó, só para vocês... Essa é a ideia da simulação de Monte Carlo, a ideia básica da simulação de Monte Carlo. E aí eu chego aqui em VPL. Aí eu venho aqui, clico aqui, olha, e vou puxando, só que ele já aparece o númerozinho, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Opa, o que eu fiz aqui? Opa, beleza, está aqui ainda consegui recuperar. 77 é que meu notebook aqui, eu estou brigando com o mouse. Opa, agora está 89. Só que eu quero puxar até 1000. Meia hora depois. Sabe como é que a gente faz? A gente pode forçar um pouquinho mais para baixo. Opa, mas nem tanto. Mil VPLs. Botei aqui, ó. Todas as possibilidades, se aquelas minhas estimativas lá de preço de energia elétrica, máximo, mínimo, as coisas estiverem mais ou menos dentro do mercado, dentro da possibilidade, os VPLs possíveis são esses que estão aí. Dá para eu testar que distribuição é essa, tá? Muitas vezes eu não acho distribuição nenhuma aqui, mas muitas vezes dá próximo de uma normal. Aí eu calculo a média. Sabe como é que é média? E no Excel? Média. Aí você vem aqui, olha, e procura lá em estatística. Estatística. E procura lá média. Eu posso escrever média também, igual a média, abre parênteses e tal. Não precisa ficar nesse negócio todo aqui não, tá? Então é média. Ok. E aí pede média do da onde até aonde. Eu quero a média dos VPLs, dos valores presentes livres, que é a média desde o V10 até o V1000 e alguma coisa. Está chegando, ó. Opa, ele falou porque ele. Até V10 até V1009. Ok. Sabe quanto que deu a média? 70 milhões de dólares. Ou seja, o meu valor esperado, vamos dizer assim, 70. Mas o valor esperado, como eu disse, é uma média. Às vezes não significa nada. Qual que é o desvio padrão? Agora está fácil. Sabe como é que calcula o desvio padrão no Excel? Aí chama DESVPAD, tá? Não é desvio padrão. O DESVPAD, vocês podem usar a função lá, ou então escrever aqui, olha, igual a DESV, ele já vai tendo uma ideia ali, DESVPAD. Aí tem PAD A, que é de uma amostra, PAD P, DESVPAD A, tá? Eu vou considerar o desvio DESVPAD A, que é de uma amostra, tá? Estimo o desvio padrão com base em uma amostra de 1000 elementos, nesse caso. DESVPAD A. De que? Já posso escrever V10, 2 pontos, até V1009 e fecha parênteses, entra. Olha, deu 70 milhões também. Sabe o que significa isso? É coincidência desse valor aí, porque não é coincidência, é por causa da amostra. Mas vocês veem que varia, mesmo com 1000 elementos, lá de 69, 70 milhões de média, 73, 72 milhões de desvio padrão. Como é que é, na verdade, quando eu faço esse tipo de... Na verdade, eu tenho uma média da minha população.